né? Então, feitas essas considerações, é importante você se inscrever na newsletter do leiloeiro para você estar em constante recebimento de informações. Tem sites também que disponibilizam simulações então, de compra, então tem sempre lá uma caixinha para você saber o passo a passo, como dar o lance, como, eh, enfim, ter, entender da sala de disputa, né, dentro daquele leiloeiro. Normalmente, a gente vê muitos sites semelhantes, né, normalmente é o mesmo fornecedor, então já tem mais ou menos uma dinâmica própria, então você não tem muitas dúvidas, muitos problemas de navegar ali dentro daquele site, ok? Bom, vamos entender agora um pouco sobre as estratégias para aquela pessoa que está com falta de tempo para acompanhar e encontrar oportunidades, né? Quando a gente fala em encontrar oportunidades, é sempre um dilema, demanda tempo, paciência. Por quê? Porque você encontra oportunidades, mas às vezes você faz um processo de análise e lá dentro da análise você encontra um furo, né? Eu tive recentemente um caso em que uma oportunidade que seria muito interessante, mas eh, não, nem o lugar constava um processo judicial, um processo trabalhista, e esse processo do trabalho, né, que corria na vara do trabalho, o que acontece? Ele jogava a responsabilidade das dívidas em cima do arrematante, mas de acordo com o leiloeiro, com as informações passadas, eh, ainda não tinha a atualização daquele processo judicial, daquele processo do trabalho. Logo, o o arrematante estava vendido, então era um imóvel que em condições normais ele poderia ser arrematado em 450.000, 460.000, e com essa dívida trabalhista, o lance inicial, em tese, ele se converteria para 550.000, porque mesmo arrematando abaixo dos 550.000, você tinha que chegar nos 550.000 para cobrir as dívidas de condomínio e outras dívidas, mais a dívida do trabalho. Então, o sarrafo subia demais, né? Subia para 550.000 já. Para alguns investidores, que era o meu caso, não valia a pena arrematar aquele caso, tá ok? Então, voltando aqui, mesmo com falta de tempo, é sim possível encontrar boas oportunidades. Eu digo assim, separa de um a 5 leiloeiros. Existem infinitos leiloeiros em várias regiões do país, mas separa de um a 5. eh, Veja quantas arrematações seriam possíveis com o seu orçamento dentro de um ano. Normalmente, uma, duas arrematações, deve depender, né? Se você for para um lado mais de financiamento, de imóveis de baixo valor, você consegue arrematar até mais. Mas você pode ali separar de um a 5 leiloeiros, imóveis da Caixa, enfim. E aí fazer uma projeção de quantos imóveis e tentar arrematar. Uma estratégia é definir o seu orçamento, como estou falando. Você pode também, você pode também já definir um tipo de imóvel. Tem gente que muitas vezes prefere arrematar imóveis como um apartamento, porque a gente tem uma segurança ali em termos das condições estruturais, né? Às vezes a casa pode estar com as condições estruturais mais dificultadas. Então, vai demandar uma reforma com toda certeza. É aconselhável fazer reforma, né? Por quê? Porque valoriza e dá velocidade na venda, né? Então, você definindo orçamento, tipo de imóvel, a localidade, as características do imóvel, o tipo de retorno que você vai querer ter, vai ser renda passiva, vai ser uma venda, você vai querer vender, você vai permutar, né? Ou se você vai comprar até para morar, né? É mais raro isso acontecer, mas acontece também. Outra, estratégia que você pode adotar para ganhar tempo é utilizar ferramentas tecnológicas, né. Então você hoje tem, internet que você pode utilizar com o Google Maps, por exemplo, já fazer uma inspeção, né. Você tem sites que dão pareceres, né, laudos técnicos já de como é as condições territoriais ali, na redondeza do imóvel, já te dá, se existe escola, se existe infraestrutura, existe shopping center, existe, hospital, padaria, farmácia. Então você já, dependendo da plataforma, você já encontra, também você já encontra informações sobre os índices territoriais, isso é muito bacana. Outra opção também que é muito utilizada é você ter parceiros, por exemplo, do mercado imobiliário. E esses parceiros do mercado imobiliário, eles podem te ajudar indo ao local.
para ver o imóvel, para conversar com as pessoas ali próxima, né. São informações extremamente relevantes, mercadológicas, do mercado, que vão te ajudar a ter mais informação sobre o imóvel e saber se tem atratividade o imóvel, se tem liquidez, tem demanda para comprar, se tem alguma reforma que possa, por exemplo, pensando em prédio, né, então fazendo retrofit do prédio, aquilo se converte em taxa extra, por quanto tempo essa taxa extra, né. Importante, ter essas informações. Algumas vantagens de comprar imóveis de leilão, né, preço abaixo do mercado, isso aí é o que é clássico, né, todo mundo sabe. O por que que o valor abaixo do mercado leva a uma transação mais rápida, né. Eh Primeiro, visando honrar os compromissos de crédito, né, então por isso que eles abaixam o valor, resolver um conflito existente, né, e gerar atratividade para que o comprador, o arrematante, vai lá e arrebata aquele negócio. Então, a ideia de reduzir o preço é isso. E isso é interessante por quê? Porque as pessoas querem comprar coisa barata e boa, entendeu? E aí cabe a você também ter esse olhar para dar velocidade. Se for um investidor, às vezes vale a pena vender abaixo do valor de mercado. Por quê? O preço abaixo de mercado atrai comprador. Diversificar investimento. Então, comprar imóveis em leilão pode ser uma excelente maneira de diversificar a carteira de investimentos. Imóveis, eles sempre, na grande maioria, né, vai poder proporcionar uma fonte de renda estável, né, e tem o seu potencial de valorização ao longo do tempo. Especialmente aqueles localizados em áreas com previsão de desenvolvimento, revitalização, ou o Estado está apto ali, né, com sede de provocar mudanças, ou a própria iniciativa privada trazendo uma construção muitas vezes inovadora, né. Recentemente aqui um espaço abandonado vai se transformar na praia de São Paulo. Então toda aquela região do entorno ali daquele empreendimento vai valorizar. É um mega clube, né, na Marginal Pinheiros. Alavancagem de patrimônio, uma expressão muito utilizada no meio dos investimentos, então é uma grande vantagem que você pode produzir com imóveis. A compra de um imóvel utilizando recurso que uma instituição financeira com o intuito de gerar renda, gerar aluguel, então você vai lá, financia e põe o inquilino para pagar um aluguel, que é o dinheiro para pagar a própria parcela, né, do financiamento, enfim. Então isso é conhecido como alavancagem patrimonial, que o objetivo é, depois da compra de um imóvel, o aluguel do imóvel cubra as despesas das prestações. E aí o investidor, além de, possuir esse patrimônio, essa propriedade, ele também ganha com a valorização do imóvel ao longo do tempo. Ele está ganhando em várias frentes, né, ele não precisa do dinheiro ali aportado, porque uma vez que você vai fazer um financiamento, fazer um empréstimo, né, você muitas vezes desembolsa um valor de entrada e depois vem as prestações. Uma outra vantagem também que pode e é muito utilizada é o conceito do flipping, né, que é comprar para reformar e vender. A gente não vai abordar aqui hoje, né, mas é uma excelente forma de alcançar o que a gente chama de lucro flutuante, é você otimizar aquele lucro que está escondido ali, né, que tem uma oportunidade. Você vai fazer uma mini reforma que já vai, algo que vai destoar do padrão daquela região, mas que não exceda demais e você não consiga um comprador, né. Então, ou seja, você investiu um valor a mais e vai pedir um valor acima da capacidade de pagamento, então não vale a pena, ok. Eh, Vamos lá, seguindo em frente aqui, uma das primeiras tarefas que eu posso recomendar é investir em imóveis através dos leilões. Pode ser uma estratégia muito lucrativa, né? Mas tem que estar disposto, por exemplo, a fazer o mínimo, né? Fazer uma lição de casa ali, eh, e aqui é fazer uma busca, entender um pouco. Então, por exemplo, arquiteto, engenheiro, que entende do mercado, entende de possibilidades, né? E muitas vezes alguns já têm até contato com corretores, já entendem um pouco melhor sobre os imóveis. Ele pode fazer essa análise de mercado, né, com mais propriedade. Sempre lembrar da possibilidade de diversificar o investimento, né, então, por exemplo, você tem 500.000, tem 200.000, 300.000, 500.000, poder pulverizar esse dinheiro em vários investimentos, inclusive dentro do próprio leilão, né, não pensando em ações, títulos, né, criptomoeda, mas a ideia
de um engenheiro, arquiteto, advogado, investidor, empresário, empreendedor, profissional de TI, executivos de empresa, diversificar o investimento, ou colocar um pouco em leilão, colocar um pouco em ações, enfim. Mas comprar barato te possibilita uma margem, né, e te possibilita, obviamente, alavancar o seu patrimônio, construir riqueza, ok? Vamos falar um pouco sobre os benefícios, né, por que que esse tema, mesmo pensando em falta de tempo, é uma oportunidade, né? Vamos criar alguns por que que esse tema é interessante? Vamos criar aqui, na visão aqui de um engenheiro, um arquiteto, um empresário, um empreendedor, vamos até dar nomes aqui, né? Vamos pensar aqui na Bia, né? A Bia, vamos pensar na Bia como engenheira, né? Como ingressar nesse mercado sem ter tempo disponível? Olha que ideia bacana. Você pode aliar a sua atividade com o mundo dos leilões. Por exemplo, portfólio de projetos. Você eh, tem um portfólio de projetos que já entregam, por exemplo, para você, você já tem experiência em casa, área rural, comércio, mas você ainda não tem apartamento. Então o que que você pode fazer?